O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós escutamos no Evangelho mais uma parábola que nosso Senhor contou aos fariseus. Mas Ele contou e a conta ainda também para nós que somos seus discípulos, para nós que trazemos o nome de cristãos. Para entender essa parábola, gostaria de colocar um dado. Havia um pensamento no meio judaico de que a riqueza era incondicionavelmente uma bênção. Se a pessoa é boa, se a pessoa agrada a Deus, se ela anda conforme a lei de Deus, então ela será abençoada por Ele com riqueza, com saúde e assim por diante. E se uma pessoa era pobre ou doente, é porque era considerada pecadora, né? Alguém que havia ofendido a Deus e que ali, naquela circunstância, estaria recebendo a sua paga, o seu castigo. Esse era o pensamento. E Jesus, vejam, conta a parábola de que havia um homem rico. Esse rico, aqui não tem nome. Pela tradição ele foi chamado Epulão. Não é? Epulão, a palavra Epulão vem de épulas, né? Dos banquetes. Ele era um esbanjador, né? Ele era um esbanjador. Ele não tem nome. E por sua vez, havia um pobre. E esse aqui tem nome, Lázaro. Vejam, o homem vestia roupas finas, elegantes. Quer dizer, era alguém
que, de certa forma, estava atento a minúcias, a detalhes, roupas finas e elegantes, cheias de coisinhas, né? Ele era capaz de escolher esse tipo de roupa, né? Imagina como preparou o banquete, né? Tudo ordenado direitinho e tal. Ele era detalhista, mas não era capaz de perceber que à sua porta havia um pobre e que ele estava cheio de feridas, a ponto dos cachorros, né, irem lá lamber tais feridas. Quer dizer, era um homem que vivia para si, egoísta, individualista. E é interessante ver, esse tipo de gente não escreve o seu nome no livro da vida. Ele não tem nome. Como também aquele jovem que um dia se aproximou de Jesus, ficou conhecido como o jovem rico. Não tem nome. Se a riqueza de uma pessoa não serve para ajudar o próximo, se não serve também como instrumento da caridade, a pessoa, por mais riqueza que tenha, não escreve seu nome no livro da vida. Deus não escreve o seu nome no livro da vida. E assim, nós somos convidados a pensar na prática da esmola, da caridade, que é um dos pilares da vivência quaresmal. Esse evangelho é riquíssimo, cheio de detalhes, mas não vamos entrar em outros pontos. Vamos ficar com este. A pessoa que tem os seus bens, que possui bens, se não usa dos seus bens por amor a Deus, para servir os mais pobres, essa pessoa não está destinada ao céu. Lázaro e o rico morreram. Morre o pobre, morre o rico, todo mundo morre. Ninguém consegue prolongar 1/1000 de segundo de sua vida com seu dinheiro. Mas ali não se diz que o rico foi para o inferno porque era rico, ou que o pobre foi para o céu porque era pobre. Não é essa a questão. Mas a questão que está aqui por trás é o problema da idolatria do dinheiro. O problema é que o rico servia ao dinheiro e por causa disso não serviu a Deus. Não nos esqueçamos que a única realidade que Jesus compara à divindade é o dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque ele sabe que o dinheiro é um Deus, quer dizer, é um ídolo. O problema aqui do rico é a idolatria do dinheiro. Poderia ter usado dos seus bens, das migalhas. Lázaro queria se alimentar das migalhas que caía do banquete, né, das festas que ele dava. Quer dizer, as migalhas, aquilo que nem lhe faria falta. Tem gente que poderia socorrer os pobres com aquilo que nem lhe faz falta. Portanto, fiquemos atentos ao que nosso Senhor nos pede nessa quaresma. O Senhor nos pede conversão a todo instante, mas sobretudo no tempo quaresmal. Aprendamos a não servir esse ídolo, porque esse ídolo põe no inferno. Vamos pedir a nosso Senhor a graça de um coração generoso, de um coração capaz de estar atento à necessidade dos outros, com aquela capacidade de servir aos pobres, mas entendendo que neles nós servimos ao próprio Cristo. Quantos Lázaros estão à nossa porta? Os Lázaros, ou alguns até usam o termo que vem daí, os lazarentos, né? Os Lázaros, aqueles que estão nessa condição
de miséria, por que não dizer de indigência. Esses passam ocultos perante a sociedade, mas Deus conhece os seus nomes, não é? O rico aqui é anônimo, mas o pobre tem nome. Deus sabe o nome dos pobres. Pensemos nisso, pensemos no amor que o Senhor nos pede para viver nesse tempo quaresmal. Vamos pedir a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, que nos ajude a entender a profundidade desse nosso chamado à conversão, nesse aspecto importantíssimo da vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.